Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos juntos explorar o gênero textual mito e conhecermos o que esse gênero quer nos mostrar. E afinal de contas, o que é mito? Podemos dizer que mito é um gênero em que se explica, por exemplo, a origem do mundo, a origem da Terra, os fenômenos naturais, os sentimentos, as fases da vida, a morte e etc. Não se trata de explicações racionais, mas de uma forma incentiva e imaginária de perceber o mundo. Então, turma, como a gente já viu em outras aulas, o mito ele passou a existir para explicar os fenômenos da natureza, aquilo que a ciência não podia explicar antigamente, não é verdade? Como a ciência ainda não era tão desenvolvida como hoje, então os povos de antigamente, eles tentavam de alguma forma compreender por que que havia morte, por que que existia o fogo, por que que o céu e a terra são separados, por que que existe o dia e a noite. Então, eles tentando encontrar resposta para todas essas perguntas, eles acreditavam que existiam seres fantásticos. Por isso, nas suas histórias, sempre há a presença de deuses, monstros, seres sobrenaturais. Sendo assim, mitos são narrativa que explica por meio de elementos simbólicos a origem do mundo, fenômenos da natureza, fase da vida do ser humano, comportamento e sentimento das pessoas. Assim como os pais transmitem aos filhos as experiências pelas quais passaram para que eles evitem cometer os mesmos erros, os mitos transmitem pistas que nos permitem fazer escolhas conscientes sobre o certo e o errado, não é isso? Pois eles nos mostram narrativa que contam várias histórias que nos faz refletir sobre, por exemplo, o bem e o mal, o certo e o errado, pois através das narrativas de muitos mitos, a gente pode ver que sempre o bem vence o mal. E por falar em mitos, o mito é, acima de tudo, um símbolo. O mito é o que ele representa. No gênero mito que acabamos de estudar, cada personagem representa uma ideia, um sentimento. A deusa Afrodite, por exemplo, simboliza a beleza, o amor. Suas ações representam forma de agir, intencionalidade e consequência, certo? Vamos ver agora a estrutura do gênero textual em estudo. A estrutura do mito é, em geral, muito simples. Há poucas descrições e as ações se encaminham logo para o conflito principal, em que fica clara a razão e o simbolismo daquela história, certo? Como a gente viu, ela apresenta a história e vai logo nos mostrando o que os personagens vão viver diante da narrativa dessa história, certo? Todos os povos têm uma mitologia. A grega, em particular, que tanta influência teve sobre o modo de vida ocidental, surgiu numa época em que, nessa sociedade, se acreditava que os acontecimentos naturais eram obra divina. As histórias contadas de geração a geração falavam de um mundo sagrado onde os seres mitológicos eram próximos dos homens. Esses seres, deuses, semideuses, heróis, ninfas, ciclopes, titãs, representam características e sentimentos humanos, como a coragem, a inveja, o medo. Assim,
É comum as histórias mostrarem modelo de boa ação, modelos éticos que podemos levar em conta em nossas próprias vidas. Chegamos ao final das explicações do gênero mito, né? E é isso que ele tem para nos apresentar. Lembre-se, os mitos são os narrativos, né? Utilizados pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Então, o objetivo do mito é o quê? Explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, certo?